Glória a Deus, agradecendo a Deus a oportunidade de estar junto com vocês mais uma vez, dando continuidade à nossa série de 4 mensagens no livro de Eclesiastes. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, ver, eu peço que assista, que veja e possa ver as 4 mensagens, porque é um corpo, não é isso? Que vai se construindo, primavera, verão, outono, inverno, etapas da vida, da nossa vida, da vida das pessoas, do mundo que nos cerca. E a gente pode tirar muitas lições, muitos aprendizados, né? Muita reflexão para a gente seguir. Agradeço a vocês estarem junto comigo mais uma vez. Hoje faremos menção do capítulo 7 ao 9, dando continuidade. O outono. Já falamos da primavera, do verão e hoje falaremos do outono. Eu coloquei essas questões das estações como uma forma de relacionar, né, com a nossa vida, que na nossa vida são feitas de estações, né? Estações, todo dia nós estamos sujeitos a essas ações do tempo, da vida, do que acontece, do que deixa de acontecer, do que está à nossa volta, do que está na nossa frente, do que passou, do que está ao nosso lado. Então são estações, são momentos que às vezes a gente está vivenciando e meio que não percebe, não tem muita sensibilidade para perceber o que realmente está acontecendo, como a vida é feita, de que a vida é feita, como ela se manifesta sobre todos os seres humanos e que propósito Deus tem nisso, e que sentido nós temos de estar aqui, de viver aqui, o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos aqui, o que vai acontecer conosco, o que nós esperamos, a nossa fé. Então todas essas abordâncias são muito importantes e eu tento, dentro de uma simplicidade, dentro da abordagem do próprio livro, que a palavra fala por si só, acrescentar alguma coisa, alguma impressão minha pessoal, na minha experiência de vida, como cristão, como ser humano, como cidadão, como pai, como avô, como filho. E dentro disso a gente se unir, se fortalecer, aprender uns com os outros. Então, por isso, se você puder também cooperar com comentários, compartilhando para outras pessoas, em tudo a gente aprende, porque a palavra de Deus ela tem esse poder de edificar, de consolar, de exortar, de guiar, de ensinar, de nos fortalecer e nos preparar para a vida. Tudo isso para a vida, para a gente viver a vida com sabedoria, com graça, com temor do Senhor. Amém? Então, do capítulo 7 ao 9, diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos insensatos. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes?
pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. A moderação em tudo é boa. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Avaliação da mulher enganosa. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade e insensatez é insensatez, e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Capítulo 8. Quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstimes em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. As desigualdades da vida. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal.
Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhes prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhes deu debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Capítulo 9. A sorte parece ser a mesma para todos. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Trabalhos sem recompensa. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Exemplo que ilustra esta verdade. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem. Então disse eu,
Melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria é dar ouvido à sabedoria, e a sabedoria se manifesta pela graça de Deus de muitas formas na nossa vida. E às vezes a gente tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir, mas não quer ouvir. Tem mente e coração para entender, mas não quer entender. Somos obstinados, somos orgulhosos, somos soberbos e precisamos que algumas coisas aconteçam ou não aconteçam para que a gente venha a cair em si e se voltar para Deus, que sempre está de braços abertos a um coração que quer aprender, a um ser humano arrependido, quebrantado na sua presença, a alguém que quer crescer, alguém que reconhece um erro, alguém que sabe recolher ou estender as mãos quando precisa e abrir as mãos para dar um abraço em alguém ou receber um abraço de alguém, alguém que tenha a capacidade e a humildade de dobrar os joelhos diante de Deus e até diante dos homens, de reconhecer seus erros e querer caminhar um novo caminho, um caminho de esperança. Porque para viver neste mundo cheio de tantas coisas difíceis e alegres que também são ilusões e às vezes nos enganam, sem a perspectiva de Deus, sem a perspectiva da vida eterna, sem a perspectiva da graça, de sabermos que há um propósito em tudo se olharmos para a eternidade. Porque a eternidade foi colocada no nosso coração. Nós temos o gênio de Deus. Nós viemos dele, somos dele e voltaremos para ele. Entendeu? Então, às vezes, nessa reflexão desse livro, a gente até destoa um pouco nessas questões eternas. Salomão estava num momento de reflexão. Ele estava sendo usado pelo Espírito Santo para trazer essa reflexão, para que a gente pudesse abrir nossa mente para as coisas eternas. Porque debaixo do sol, nesse tempo cronológico, nessa breve tempo de vida aqui na Terra, a gente não pode esquecer de olhar para as coisas eternas, porque tudo vai passar e se a gente constrói nossa eternidade aqui, a nossa eternidade se constrói em vida, reconhecendo que tudo é em Deus, enxergando Deus nas coisas criadas, porque enxergando o amor de Deus, enxergando a graça de Deus e que a gente possa aprender e aplicar isso em toda a nossa vida, porque nós estamos construindo a nossa eternidade. Precisamos construir essa eternidade com sabedoria, com fé, com esperança, com amor e reconhecendo que há um Deus soberano que nos ama e que começou uma boa obra e é fiel para completar, que não mente, que cumpre a sua palavra, que é justiça, que é verdade, que é amor, que é perdão, que é poder. Amém? Então é isso. Terceira estação, o outono. O outono é a meia-idade. É o início das desilusões. Porque a desilusão, ela vem na medida que você vai amadurecendo. Você vai percebendo que algumas coisas que você dava tanto valor não são tão importantes. E coisas que você não tinha olhos nem coração, você começa a valorizar mais realmente aquilo que tem valor. Uma transformação. É a época que as flores caem. É a época que a gente vai se enfraquecendo. Nossos músculos já não são mais os mesmos. Nossa força já não é mais a mesma. Nossa pele já não é mais a mesma. Nosso vigor já não é mais o mesmo. E a gente começa a valorizar outras coisas fora do corpo.
momento de declínio, de reflexão. A força diminui, o poder diminui. O efeito do tempo começa a aparecer. Os cabelos brancos vão aparecendo. A pele começa a ir enrugando. Não é isso? Até a estatura, às vezes, da gente vai diminuindo. Para que a gente possa crescer em graça. Para que a gente possa ver que a matéria se corrompe. Mas o espírito vai cada dia crescendo e se aproximando mais de Deus. Entendeu? O que eu mais aprendo nesse livro é isso, que ele, pelas coisas externas, pelas ações externas do tempo, da vida, de tudo, a gente poder valorizar as coisas eternas. Essa é uma grande reflexão. Todos estamos, começa a vir a consciência dos nossos limites. E os limites, a gente vai enxergando nossos limites, os nossos defeitos, para que a gente possa entender que vivemos numa coletividade e nos completamos no outro, nos completamos em Deus, que precisamos de Deus, que precisamos um do outro, que precisamos estar também aprendendo, crescendo. No mundo caído, a lei de causa e efeito é relativa. Você vê que ele fala de pessoas que fizeram bem, mas lhe sucederam mal. Entendeu? Que mereciam algo, mas a coisa aconteceu de forma contrária. Mas Deus em tudo tem um propósito. Então, esperança verdadeira, sem falha, genuína, você tem que colocar em Deus. Você tem que olhar para Deus. Ele que é a nossa esperança. Ele é fiel, Ele não mente, Ele é verdadeiro. Precisamos colocar a esperança nele. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entendeu? A ilusão vai se transformando em desilusão. Prazer. Meu nome é realidade. Aleluia. A realidade da morte. A experiência do luto. O sofrimento e o peso de glória. Eu estou passando por um momento de luto, já falei aqui na mensagem, e eu percebi que a gente tem que aprender no luto a gratidão pelas experiências vividas, não deixar se tomar por culpa, porque tudo tem um tempo e um modo, e só Deus sabe o tempo e modo para todas as coisas. Nós não temos controle sobre a vida, nós não temos controle sobre a morte, nós não temos controle de nada, só Deus tem um controle de todas as coisas, só Deus é soberano e conhece a realidade de todas as coisas, porque Deus conhece quem somos, por dentro e por fora, de que fomos feitos, por que fomos feitos, para que fomos feitos, como fomos feitos, entendeu? Deus é o único que conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas, só Ele conhece a realidade de todas as coisas, e tudo tem um propósito, porque foi Ele quem criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o luto são etapas. A primeira etapa é a interrogação. Por que aconteceu isso? Por que isso? Por que aquilo? Como pode ser isso? Depois vem a etapa da exclamação. Meu Deus, não devia acontecer isso. E a pessoa fica estupefada com aquela realidade, não quer aceitar, não acredita que seja verdade. Depois vem a vírgula. Poderia ser assim ou poderia ser assado. Aconteceu assim ou aconteceu assado. E por fim tem que ter um ponto. O luto tem essas etapas, mas ele precisa também ter um ponto. Porque temos que olhar para Deus e dizer amém, assim seja, assim seja. Se essa foi a vontade de Deus, nós não entendemos agora, mas depois vamos entender tudo. Porque, como eu acabei de dizer, nós fomos feitos para a eternidade. Porque Deus plantou a eternidade em nós. E o filósofo falou, se a realidade de Deus existe, então Deus existe. Deus é real em nós. Desde a hora que nós nascemos, em todo o tempo que nós vivemos, e até o fim da nossa vida, a realidade de Deus está dentro de nós. Ele é real, Deus é real. Muitas vezes nós o buscamos com muita fome, com muita sede. Muitas vezes nós corremos para bem distante dele. Nós não queríamos que ele existisse, porque
Ele manifesta a luz nas nossas trevas. Mas ele é real, do começo ao fim. E nós precisamos nos encontrar com essa realidade, a realidade do eterno, e dizer: Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Falando é fácil, na vida é difícil, mas a experiência de vida é para isso, para que a gente cresça. Cresça, cresça, sempre cresça, para que a gente se aproxime, porque dia a dia a gente vai se aproximando de Deus. Cada dia a mais é um dia menos, e cada dia menos é um dia a mais. Que a gente possa ter a sabedoria de contar os nossos dias para alcançar corações sábios. Amém? Então aqui. Então, a manifestação da graça em nossas vidas. Já falei dessa manifestação da graça em todos os sentidos, porque Deus é um Deus de abundância e tudo Ele fez para que todos pudessem usufruir e que nada faltasse. Se nos falta alguma coisa, não é por causa de Deus, é por causa de nossas próprias ações mesmo, como o autor do livro falou aqui, que Deus fez o homem muito bom, mas o homem se meteu em muitas coisas que não agradam a Deus. Então, o nosso pecado um dia vai nos achar. De que se queixam almas viventes? Queixem-se dos seus próprios pecados. Então, esse mal que assolou toda a humanidade, ele já foi pago na cruz. É só a gente aceitar isso que ele fez e crer e receber. E estamos justificados, porque um dia vamos sair dessas limitações de tempo e espaço e estaremos diante de Deus. Então ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está prometido desde a fundação do mundo, porque foste lavado com o sangue do Cordeiro e foste justificado. Amém? Que Deus abençoe vocês. Não deixe a vida te levar. Não deixe a vida te levar. Você não tem o controle de nada, mas você tem a capacidade de agir, de fazer escolhas. E a luz de Deus está na nossa vida. Deus nos ensina, nos guia. Deus tem muitas maneiras de falar. Deus fala por sua palavra, Deus fala de milhões e milhões de maneiras. É só você não endurecer o coração. Não deixe a vida te levar, porque se você deixar ela te levar, ela pode te levar para um buraco. Mas conduza a sua vida. Conduza a sua vida, que assim você vai ter paz. Como é que eu conduzo a minha vida? Eu conduzo a minha vida fazendo escolhas. Eu conduzo a minha vida buscando a Deus, adorando a Deus, honrando o pai e mãe. Eu conduzo a minha vida me relacionando de forma graciosa com as pessoas, sendo o corpo de Cristo. Eu conduzo a minha vida pedindo graça a Deus para perdoar, para ser perdoado também, para amar, para ser amado, para servir, para nos momentos que eu for servido, eu também possa dar glória a Deus por isso. Eu conduzo a minha vida em oração. Eu conduzo a minha vida pela palavra de Deus. E o que isso vai me garantir? Vai me garantir que eu vivo por fé. O meu justo viverá por fé. E a salvação é pela graça mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a graça é a fonte, a fé é o meio e o sangue de Jesus Cristo é a base. Nós temos que construir isso em vida, repito. Para isso que nós temos a vida. A vida é isso. É o nosso agir, é o nosso fazer, é o nosso deitar, o nosso levantar. Nós estamos construindo a nossa história, então construa uma história de vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não orei no início, vamos orar agora. Pai, eu te agradeço mais um dia por nós termos conseguido concluir esta simples mensagem da terceira parte dessa série. É isso, Eclesiastes, o outono das nossas vidas, que a gente possa continuar crescendo, aprendendo e olhando para Ti, nesse período que estamos vivos aqui na Terra, para que a gente possa viver na eternidade perto de Ti. Em nome de Jesus, abençoa todos que estão ouvindo essa mensagem, que possam ser edificados,
que a sua casa seja edificada, que a sua vida seja edificada, que a sua família seja edificada, o seu casamento seja edificado, que você ande debaixo da graça de Deus, que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.